Liberalismo e neoliberalismo, dois termos econômicos que são muito comuns da gente ver. Mas será que eles são a mesma coisa ou será que eles têm significados distintos? Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos lá! O primeiro ponto desse vídeo é que nós estamos falando de liberalismo no sentido econômico. Não estamos falando de um liberalismo no sentido político ou no sentido social, mas no sentido especificamente econômico. O segundo ponto é que a conceituação de liberalismo, neoliberalismo, tem suas vertentes conforme os espectros políticos. Normalmente, no espectro político de direita, não se vê uma diferença entre liberalismo e neoliberalismo. É basicamente liberalismo sempre foi uma coisa só e não teve mudanças significativas. Já no espectro político à esquerda existe essa divisão, e o termo neoliberalismo ele é muito utilizado como uma forma pejorativa, uma forma crítica, porque o neoliberalismo seria sinônimo de um formato econômico e político que acabaria com políticas sociais, que privatizaria empresas, que reduziria a capacidade do Estado de prover serviços para a população, etc. Então vamos tentar entender dentro dessa situação, como é que é o liberalismo, o neoliberalismo, se são diferentes, se são iguais, etc. O liberalismo econômico, ele começa ali no século XVIII, com o pensamento fisiocrata na França. O pensamento fisiocrata ele já começa a colocar as bases de que o governo não deveria se intrometer em assuntos econômicos, que assuntos econômicos deveriam ser exclusivamente numa esfera privada. Esse pensamento foi ganhar força mesmo no século XIX, a partir do momento que a gente tem a queda do modelo monárquico, a partir do momento que vai se fortalecendo os estados-nação, a partir do momento que a burguesia se torna a principal classe política, e isso falando numa visão europeia, e também com a consolidação do capitalismo. Então, começou-se a enxergar o quê? Que para haver uma expansão econômica, para que os capitais gerassem rendas, gerassem lucros, para que houvesse um processo de continuidade de crescimento, o Estado deveria sair do caminho. O Estado não deveria ficar colocando empecilhos para o desenvolvimento, não deveria ficar cobrando impostos, ou seja, você tinha que tirar o Estado do meio do caminho. E essa relação ela é sempre complexa. Por exemplo, nos Estados Unidos, no final do século XIX, começaram a surgir as leis antitrustes, que eram leis justamente que evitavam limitar o crescimento das corporações a um ponto que você tivesse um monopólio, que você tivesse um modelo que não fosse mais, que não tivesse mais concorrência, onde você tivesse limitações para novos entrantes, como por exemplo a área de siderurgia e áreas como eletricidade. Então o próprio governo dos Estados Unidos começou a ter esse tipo de pauta. O pensamento liberal também teve como oposições o pensamento socialista, como a gente bem conhece, e num campo mais prático, não necessariamente tão teórico assim, mas político, a gente teve o estado de bem-estar social, em que países como México e Alemanha são destacados, que seria o Estado provendo serviços para a população, para reduzir a pobreza, serviços de previdência e tudo mais. Então a gente tem a consolidação do capitalismo e da burguesia juntamente com a formação do pensamento liberal clássico, do pensamento liberal por si, de que a economia se autorregulava, a entrada do Estado no meio dessas relações era prejudicial, só iria
atrapalhar e que a melhor forma possível de você ter uma distribuição de renda, uma expansão econômica seria deixar que a economia caminhasse por conta própria. O grande baque para esse pensamento liberal foi a crise de 1929. Houve uma bolha de tamanho gigantesco de especulação que gerou uma forte recessão mundo afora. Então, começou-se o questionamento com relação a esse modelo liberal. Será que esse modelo liberal realmente era tão funcional? Será que o mercado realmente conseguia se autorregular? Se o mercado se autorregulava, como é que chegou a um ponto em que o mercado gerou uma crise de níveis estratosféricos, possivelmente a maior crise econômica da história, ou no mínimo a pior crise econômica, pelo menos dentro do modelo do capitalismo. E foi então que pensamentos que viam a intervenção do Estado ganhando força, em especial o pensamento do John Maynard Keynes. Então, aí a gente teria um processo histórico em que o liberalismo começaria a receber uma crítica um pouco mais forte dentro do modelo capitalismo. Quando a gente fala, por exemplo, na União Soviética, em países que passaram pelo modelo comunista socialista, a gente não vai estar mais falando de uma economia capitalista, mas dentro do capitalismo começou a surgir um modelo que pensava a intervenção do Estado na economia com um certo reformismo. Alguns até chamariam isso de pensamento social-democrata, ou então o que seria chamado de centro-esquerda. Então o liberalismo sofreu esse baque nessa época e essa ideia do Estado interventor ganhou bastante força. O modelo do Estado intervindo na economia gerou diversas mudanças no âmbito econômico. A crise de 1929 gerou a Conferência de Bretton Woods em 1944, e nessa conferência foram discutidas novas formas para você ter uma segurança econômica a nível internacional. E isso já colocou o dólar como a principal moeda para o funcionamento da economia planetária. Só que esse modelo foi encontrar dois grandes baques muito fortes. Um deles foi a Guerra do Vietnã. Como o dólar era a principal moeda, e com a Guerra do Vietnã, o governo dos Estados Unidos começou a gastar demais. Então, quando o governo gasta demais, gera inflação. Como o dólar era moeda internacional, os Estados Unidos começou a exportar inflação. Então, você teve um golpe no modelo estabelecido em Bretton Woods. Outro grande golpe também foi em 1973, com o primeiro choque do petróleo, quando as nações produtoras de petróleo se uniram e elevaram o preço do petróleo. Então, foram dois baques econômicos muito fortes. O próprio historiador Eric Hobsbawm, ele aponta que 1973 foi a época que finalizou uma espécie de era de ouro de desenvolvimento da economia que ocorreu no pós-guerra. E aí a gente vai ter um nome muito importante que vai entrar dentro dessa discussão, que é o do Milton Friedman. O Milton Friedman é bastante conhecido, é um economista estadunidense, e ele ficou bastante notório pelas suas análises econômicas no que diz respeito à macroeconomia e mais especificamente com relação aos gastos econômicos. Então o Friedman ele observou como a elevação dos gastos econômicos causava grande inflação, tirava poder aquisitivo da população, tirava o poder de investimento do setor privado, e isso gerava um grande problema econômico, uma bola de neve econômica. Então, o pensamento do Milton Friedman ele foi muito forte para criar isso que a gente chama de neoliberalismo. Se a gente for pontuar teoricamente uma diferença entre liberalismo e neoliberalismo, seria nesse pensamento do Friedman, em que ele identifica de uma forma bem mais
pormenorizada, mais minuciosa, como a intervenção do Estado na economia prejudica a economia de um modo geral, como tira os elementos de investimento, ele tira a capacidade de otimização desses elementos, ele geraria a inflação, o gasto público seria causador de perdas no crescimento econômico dos países. Então, o neoliberalismo ele tem muito essa força do pensamento do Friedman, até porque é a partir desse pensamento que vieram ideias como você reduzir o tamanho do Estado para combater a inflação, você privatizar as empresas estatais, você ter um controle do valor da moeda. Então, isso tudo, teoricamente, vem com o Milton Friedman. Então, aqui a gente pode estabelecer, teoricamente, uma divisão entre pensamento liberal e pensamento neoliberal, que ambos estão ligados a questões históricas e teóricas. O liberalismo clássico nasce na esteira do fortalecimento da burguesia, do surgimento do capitalismo no começo do século XIX, e o neoliberalismo nasce a partir do momento em que esse modelo de intervenção do Estado começa a dar resultados negativos. Por exemplo, o Brasil, na década de 80, teve níveis altíssimos de inflação, isso não só no Brasil, no mundo afora. Então, você teve um esgotamento do modelo social-democrata, essa intervenção do Estado que começou a gerar crises econômicas, e a gente tem de um pensamento liberal, numa parte teórica, essa visão apenas do Estado sair do meio do caminho para não impedir mais essa otimização por parte das figuras, dos atores que compõem a economia, para essa ideia do Milton Friedman de que o Estado ele gera inflação, ele gera recessão, ele tira todo o equilíbrio econômico. Então, assim, a gente pode ver a diferença entre os dois lados. Pensar se o liberalismo e o neoliberalismo são coisas diferentes é algo muito tênue, porque realmente as diferenças elas variam conforme a gente olhar. Por exemplo, a gente pensar a nível Brasil, o pensamento neoliberal, isso que a gente colocou como liberal, foi muito forte na década de 90. Já se a gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, ou então na Inglaterra com a Margaret Thatcher, a gente também tem, especialmente na Inglaterra, né, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher foram os dois principais nomes políticos do neoliberalismo, e a gente vai ter esse processo também de redução dos gastos públicos. No caso do Reagan, não, porque havia todo o contexto militar dos Estados Unidos que teve uma escalada de gastos públicos, mas no caso da Margaret Thatcher, houve um processo muito forte de redução de gastos públicos, de privatização de empresas, tanto é que muito se refere a ela, né, como dama de ferro, justamente por causa do rigor das medidas que ela aplicou enquanto primeira-ministra da Inglaterra. Então, dessa forma, a gente pode ter uma visão sobre liberalismo e neoliberalismo. Essas duas visões são frutos de momentos históricos, de consequências históricas, de momentos políticos, econômicos, sociais diferentes, e também pela influência teórica, pela análise econômica e sobre essas discussões sobre aquilo que funciona ou não funciona na economia, se o Estado deve ou não deve intervir, até qual ponto pode intervir, qual seria a melhor forma de você ter os fatores econômicos bem aplicados para o bem geral de uma sociedade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.